é a palavra de Deus. Aleluia. Simão, o Senhor pede o barco emprestado a Simão, e ele prontamente empresta o barco a ele. Vá comigo, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse: Simão, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É bem verdade, irmão, que temos vindo muitas vezes aos cultos, recebemos a palavra a qual não é ministrada, muitas vezes choramos na presença do Senhor, mas quando a semana se inicia novamente, parece que quando a luta aumenta, nós esquecemos daquilo que o Senhor tem nos dito. Quem já teve essa sensação? A palavra fala aos nossos corações, nós falamos: meu Deus, que culto abençoado, que palavra maravilhosa o Senhor trouxe. Mas quando a adversidade vem novamente, parece que as nossas forças são extraídas, são sugadas. A palavra que você escuta quando é ministrada, ela tem que ficar guardada, escondida no teu coração, porque quando a adversidade vier, você tem recurso, você tem força para prosseguir. É por isso que a palavra do Senhor, ela é alimento para o nosso espírito. O homem e a mulher de Deus, antes de estar alimentado fisicamente, porque o seu corpo físico precisa de alimento, sim ou não? Às vezes estamos preocupados mais em como alimentar o nosso corpo físico do que como alimentar o nosso espírito. Às vezes estamos até cheinhos assim, como o irmão Johnny, bem alimentados, fortinhos, mas o nosso espírito está completamente magro, raquítico, precisando ser alimentado. E quando a luta, a adversidade vem, nós não encontramos força. Por quê? Porque não estamos fortificados pelo poder da palavra. Meu irmão, minha irmã, a palavra que você recebe do Senhor, todas as vezes que você vem, ou quando você está em sua casa, ela traz força para o teu espírito. Ele volta de uma noite de frustração, mas ele decide ouvir a palavra do Senhor. Ele poderia ter desculpas e falar: eu sou um pescador experiente, eu sei as rotas de pesca, eu sei como fazer e de que maneira fazer, eu sei que se eu for lá de novo, eu vou voltar envergonhado. Literalmente o mar pode não estar para peixe, vou nada. Mas a palavra vai nos ensinar que ele está neste momento lavando as redes, e não vendendo as redes, não entregando completamente. Quem está lavando está na esperança de voltar novamente ao mar, senão ele estaria jogando ou vendendo as suas redes, sim ou não, igreja? Mas se ele está lavando as redes de novo, é porque ele tem plano de voltar. E neste momento a palavra do Senhor é uma confirmação. É por isso que você não vai ver ele questionando. Ele expõe perante o Senhor a sua situação: olha, mestre, fui ao mar a noite passada, não aconteceu nada, mas agora, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Quem está entendendo em nome de Jesus? Eu fui do meu jeito, eu fui na minha experiência, eu fui fazendo o que eu sei fazer de melhor, não deu certo. Mas agora, porque o Senhor está dizendo, eu vou lá de novo, mas eu vou lá de novo na certeza. Agora, de acordo com a tua palavra, a rede que já estava lavada está pronta para ser lançada. Quando o Senhor lhe dá essa palavra a Simão, a Pedro neste momento, ele está dando autoridade para voltar sobre a sua frustração. Aleluia! É maravilhoso quando a gente vem na presença de Deus e a palavra revigora o nosso espírito, nos fortalece. E você teve até uma semana difícil às vezes, mas quando chega na segunda-feira e você está alimentado pela palavra, você acorda diferente, você acorda com uma força que você desconhecia, você acorda louvando e agradecendo a Deus. Por quê, irmão Johnny? Porque essa palavra está fazendo efeito no teu coração. A frustração pode muitas vezes vir e virá, fará parte dos nossos dias enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode haver dia de frustração, mas nunca haverá dia sem palavra de Deus para te guiar. Nunca faltará a provisão de Deus para fazer você continuar caminhando. Nunca faltará a palavra de Deus para te dar forças para prosseguir. O segredo neste momento aqui é prosseguir, é continuar, é receber a palavra que vem de Jesus e exercer, e colocar a sua fé em exercício.
Você tem fé que essa semana, em nome de Jesus, aquilo que estava amarrado na tua vida, ao lançar a rede de acordo com a palavra do Senhor, ao chegar profetizando, crendo na palavra a qual ele foi liberada, Deus ele pode fazer um grande milagre naquele lugar? Toma posse da palavra. Essa palavra, meu irmão, ela tem poder. E quando você recebe essa palavra no mundo espiritual, as coisas se movem, o sobrenatural acontece, porque quem está dizendo aqui não é irmão Johnny, quem está dizendo não é essa pessoa que escreveu, quem está dizendo e garantindo é o próprio Deus. Às vezes eu posso dizer algo, meu irmão, e você falha, é bom que você não confie no homem, mas eu nunca vi alguém que confiou na palavra do Senhor e ficou envergonhado, e ficou desprovido. Ninguém. Você conhece alguém? Porque é impossível, meu irmão e minha irmã, não estar de pé quando a palavra fala aos nossos corações. Agora, a maneira a qual nós viemos ouvir essa palavra e receber ela é que faz toda a diferença. A maneira a qual nós estamos dispostos a vir à casa de Deus e receber essa palavra é toda diferente. Como assim, irmão Johnny? Eu vou te explicar. Às vezes nós vemos a casa de Deus com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas adversidades, com muitas lutas, e o nosso coração se encontra fechado. Você não consegue louvar, você não consegue meditar na palavra, você fica olhando no relógio de minuto em minuto esperando o culto acabar, porque amanhã você tem que se levantar cedo para garantir a prata. E você entra no culto de um jeito e sai do mesmo jeito. Mas quando você vem com o coração receptivo, aberto, dizendo: Senhor, fala comigo, o meu coração pode estar sangrando, eu me encontro sem forças, eu me encontro cansado, mas quando você vem com o coração aberto, quebrantado, para receber esta palavra, ela produz um efeito na sua vida, ela fortifica, e aí você adquire essa autoridade a qual nos é dada através da palavra, de crer que o sobrenatural pode acontecer. Então entregar as redes aqui não é uma opção. Se eu sei que Jesus está comigo e que Ele me deu uma ordem, a única opção que eu tenho é prosseguir. Ele não diz para Pedro neste momento: você quer ir tentar lançar as redes? Você quer tentar mais uma vez para ver se dá certo? Ele não diz isso. Ele diz: vá novamente ao mar e lança a rede. Faça só o que Ele está dizendo. Amém, irmão? Amém, igreja? Você tem que fazer o que Jesus está dizendo. A gente para muitas vezes para contar para as pessoas nossas dificuldades, e você tem uma posição que já lhe foi dada através da palavra, e você para ouvir os outros, você toma um caminho diferente, sim ou não? Porque você saiu do caminho ao qual era você está, para entender aquilo que o homem quer que você esteja vivendo. Nunca viva para agradar os outros, viva para agradar a Jesus. Eu posso lhe dar um conselho hoje, mas ele pode ser falho, mas eu duvido você meditar na palavra e se frustrar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E quando eu abro o meu coração e permito que Ele venha trabalhar dentro de mim, na minha vida, eu estou propenso a viver um milagre. Eu estou preparando o cenário, o ambiente, para que o milagre venha acontecer. Neste momento, ao lavar as redes, Ele está preparando o ambiente, mesmo sem saber o que viria a acontecer. Aleluia! Como Jesus é maravilhoso. Não se entregue, irmão. Um fracasso, uma derrota, não faz de você uma pessoa derrotada ou fracassada. Uma tentativa frustrada não faz de você um perdedor. As lutas acontecem, e muitas vezes não acontecem da maneira que a gente quer, mas isso não faz de você um derrotado. Você assume essa posição quando você aceita isso na sua vida. Você aceita, meu irmão, isso quando você aceita que isso de fato vai ser o seu fim. Eu entendo uma coisa: a luta, ela sempre nos ensina, primeiramente, a confiar em Deus, estar no centro da vontade dEle, a me quebrantar perante o Senhor. E outra coisa que a luta me ensina, ela me torna uma pessoa mais madura, mais experiente. Aquela luta serviu para me ensinar, me colocar dentro do propósito de Deus e me tornar alguém mais forte, me tornar alguém mais preparado. Talvez se não fosse as lutas que você enfrentou durante toda a sua vida até aqui, você não tivesse força para vir ao culto hoje. Você já parou para pensar isso, irmão?
Mas hoje você tem maturidade, que mesmo as lutas, a adversidade bater na tua porta, você sabe a quem vir e sabe o momento de vir. Você sabe que a luta não pode te prender em casa, e mesmo em meio às dores, você vem até a presença do Senhor buscar, porque você adquiriu experiência. Porque você sabe a quem recorrer no momento da adversidade. Tente novamente, mas tente da maneira de Jesus. Vá de novo, mas vá de acordo com a palavra. Porque aquilo que era para ser vergonha, Jesus ele vai transformar em milagre na tua vida. Aquilo que tinha sido para você situação de choro, vai se transformar em situação de sorriso. Tem gente que já está entendendo aqui essa noite. A frustração não vai fazer parte do seu dia. Você não vai ser lembrado como alguém que tentou e falhou. Você vai ser lembrado como alguém que foi em frente, creu na palavra e foi abençoado por Deus. Você não vai ter uma história triste para contar de alguém que ficou frustrado, triste, abandonado no caminho. Você vai ter um testemunho para contar de que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje, e que Ele, quando decide agir, o inimigo não pode impedir, porque Ele, quando lança a palavra, quando Ele lança a sua palavra, o milagre acontece. Quem está disposto a tentar lançar de novo a rede hoje? Aleluia, aleluia. A gente vai entender uma coisa muito interessante nessa passagem. É o mesmo barco, é o mesmo mar, é a mesma rede, a qual Ele vai usar para que o milagre venha a acontecer. Aquilo que você precisa, você já tem em mão para conseguir ir novamente. Como assim, irmão Johnny? Eu vou te explicar. Quem tem vindo aos cultos diariamente e recebido essa palavra do Senhor? Levanta a mão aqui comigo. Eu sei que você pode estar, mas por que está perguntando isso, irmão Johnny? Aquilo que você já ouviu, fortificou o teu coração. E essa palavra vai continuar te guiando para que você dê os próximos passos. O Salmo vai nos ensinar que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ou seja, mesmo em meio ao meu dia mais escuro, mais turbulento, mais dificultoso, nunca faltará a palavra de Deus para eu ter forças para seguir adiante. Meu irmão, eu vou dizer para você ficar guardado no seu coraçãozinho nessa noite. Você não serve a um Deus que cochila. Você não serve a um Deus que faz nada pela metade. Você não serve a um Deus relaxado. Você não serve a um Deus dorminhoco. Você serve a um Deus vivo, general de guerras, poderoso, que faz tudo de acordo com a sua palavra, que criou os céus, que criou a terra de acordo com a sua palavra. Se Ele fez coisas grandiosas com apenas uma palavra, o que Ele não pode fazer na tua vida com a sua palavra? O gigante é grande de acordo com a percepção a qual você entrega para o gigante. Se você acredita que ele é grande, intransponível, difícil de ser derrotado, e você aceita isso, quando ele vier você vai correr. Mas quando você olha para o alto e entende que acima do gigante grande existe um Deus ainda maior do que o gigante, você entende que você não tem o que temer, porque ele pode se achar grande, mas ainda maior é o nosso Deus. Você não está nas mãos de um Deus que cochila, irmão, de um Deus despercebido. Por isso que você deve ficar em paz, por isso que você deve descansar na palavra. A palavra de Deus, ela traz segurança. Já estou quase finalizando. Outro detalhe importante que a gente aprende nessa passagem: Jesus, ele ensina ali a multidão que desejava ouvir a palavra do raso, à beira do mar. Sim ou não, igreja? Amém? Ele está ensinando a multidão no raso. Mas para os discípulos, ele pede uma experiência diferente. Ele quer ir com os discípulos no profundo. Como assim, irmão Johnny? Tem experiências, meu irmão e minha irmã, que você pode escolher ficar apenas no raso. Mas Jesus, ele quer te levar para experiências ainda mais profundas, para você conhecer o Senhor Jesus
e viver grandes milagres da parte de Deus, você tem que estar disposto aonde a palavra dele mandar. Você tem que estar disposto a andar literalmente por fé. Para ter experiências profundas de viver milagres com Deus, é necessário que eu venha desejar estar profundamente aos pés de Jesus. A multidão que desejava receber um milagre, muitos ali desejavam receber uma cura, muitos estavam ali apenas para curiosidade, e por isso Jesus ensinava para eles ali do raso. Mas os discípulos, ao esboçarem, acreditar na palavra, Pedro, ao acreditar nessa palavra neste momento, é lançado a um desafio pelo Senhor Jesus: vá até lá no fundo, vá mais à frente, vá lá no mar e lance novamente a rede. Quer ter experiências grandes, meu irmão e minha irmã? Que a sua fé esteja ligada em coisas profundas. Você não deve viver, meu querido, e aceitar viver essa vida rasa, onde você quer apenas algo de Deus que satisfaça a sua vontade aqui e pronto. Viver com Deus é vida de intimidade, amém, irmãos? E para ter experiências verdadeiras com Jesus, eu não posso apenas me contentar com o raso. É bem certo que Ele pode fazer coisas para você na sua vida, maravilhas na sua vida, mas isso não é, meu querido e minha querida, aquilo que você sempre vai precisar, porque outras lutas virão. Como assim, irmão Johnny? Melhor do que receber um milagre é estar do lado do dono do milagre. Melhor do que receber uma bênção e encher meu barco de peixe é estar com aquele que tem poder para fazer o milagre acontecer. Ele pode fazer essa situação se reverter na sua vida, mas e quando acontecer, o que você fará depois disso? E quando essa situação se reverter e Deus ele te dá um milagre a qual você espera, aonde estarão os seus pés? Muitas vezes as bênçãos não são entregues, meu irmão, porque não nos posicionamos para recebê-las. Sabia disso? Às vezes a gente quer receber as coisas de qualquer jeito e de qualquer maneira, e é por isso que muitas vezes não acontece. Veja que aquele povo que está caminhando ali depois de sair do Egito, caminha 40 anos. Por que, irmão Johnny? Porque quando você reclama, o processo que era para demorar 4 dias, demora 40 anos. Quando você murmura, as coisas não fluem. Quando você reclama, você dá um passo para trás. Quando você duvida, você está postergando e desacreditando naquilo que Deus ele pode fazer sobre a tua vida. Agora, quando você diz: Senhor, que a sua vontade venha a ser feita sobre mim, você não está mais andando para trás, você está dando passo em direção ao teu milagre. Posicionamento é tudo. Quando você se posiciona para receber o milagre, quando você se coloca no centro da vontade de Jesus, as coisas começam a acontecer. Ao emprestar o barco, ao ouvir a palavra de Jesus que lhe dizia: lança de novo a rede, ele está aceitando o plano de Jesus para a sua vida e não mais a sua vontade. Sim ou não, igreja? Terminando, vai lá com o irmão Johnny, gosto de acompanhar com vocês. Então, versículo 6, perdão. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes, ou seja, o milagre acontece. Amém? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que o barco quase ia a pique. Guarde isso aqui no seu coração. Aqueles que viram você passar pela luta, pela dificuldade, também vão ver o que Deus ele pode fazer na tua vida. A bênção que você vai receber vai ser tão grande que você vai ter para compartilhar. A pessoa vê você passando pela prova, pela luta, mas vai ver você chegando com posse de milagre, vai ver você distribuindo, entregando e mostrando que Deus ele faz maravilhas. Você não vai ter só para suprir a sua necessidade, você vai ter para abençoar outras vidas. Você não vai ficar lembrado como alguém que ficou, vou falar isso de novo para ficar guardado no teu coração, como alguém que foi a uma pescaria e voltou frustrado e envergonhado. Você vai ser lembrado como alguém que passou por uma luta e Jesus abençoou e fez um milagre e que está de posse de uma promessa. Aleluia! Você não vai ser lembrado como alguém que fracassou, amém, irmão? Deixam que digam. Deixam que desacreditem. Daqui a pouco você está dando sinal assim: ei,
Vem receber, porque meu Deus está me abençoando. Tem para mim, tem para você. Vem receber, porque o Deus que fez a minha vida também vai fazer na tua vida. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O primeiro sinal de alguém que vive o milagre, mas permanece na posição. Ele podia receber o milagre, tá com os peixes, e fala: Senhor, obrigado, hein? Até uma próxima. Obrigado pelo milagre, Senhor. Estou de posse dessa vitória. Até uma próxima, sim ou não? Mas ao ver o milagre acontecer, ele teme perante ao Senhor. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não sou digno de estar perante a tua presença. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos querendo receber muitas vezes milagres, mas ninguém quer se assentar aos pés de Jesus. Melhor do que receber um milagre é reconhecer a grandeza dele sobre a minha vida. Ei, sem Jesus, eu e você não estaríamos aqui essa noite. Sabe por que você levantou da sua cama hoje e está aqui essa noite? Porque a graça, o favor de Deus mais um dia te alcançou. Você está procurando viver um milagre, você já está vivendo um milagre. Você já está vivendo e aproveitando a provisão de Deus da tua casa. Sim ou não? Mais uma vez, todos os dias, quando você, lembra disso que eu estou dizendo, guarda no teu coraçãozinho. Quando você acordar de manhã, depois do seu dia de trabalho, você chegar a tomar aquele banho, descansar, jantar, você fala: olha, estou vivendo um milagre. Por quê, irmão? Porque muitos começaram e não finalizaram o dia. Muitos, meu irmão, nem começaram o dia. Muitos neste momento estão na UTI de um hospital esperando uma cura. Muitos neste momento estão passando um dia de choro e de dor. E você ainda preocupado, irmão, irmã, se você está vivendo um milagre ou não? Tem maior milagre, irmão, do que você chegar, dar um beijo na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, nas pessoas que você ama, deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e falar: Senhor, o dia foi trabalhoso hoje, mas eu te agradeço. Estou dormindo de barriguinha cheia, amanhã eu vou acordar para o meu trabalho e vou glorificar o meu Senhor. Tem coisa melhor que isso, irmão? Saber que a provisão de Deus está sobre a tua casa, porque em vão seria ter um barco cheio de peixes, uma casa próspera, dinheiro à nossa conta, mas você não ter paz dentro do seu lar. É ou não é? Em vão seria ter uma casa luxuosa. Eu não estou dizendo que isso é errado, você lutar pelos seus sonhos, não entender desse jeito. Mas em vão seria ter tudo isso aí, irmão, e não ter paz dentro de casa, ser um ambiente de contenda, de briga, sem paz. Você não deita para dormir e não tem paz, é não insônia, é um monte de coisa. É ou não é? Se você está deitando com paz, acordando com paz, já está vivendo um milagre. Está vivendo o que muitas pessoas gostariam de estar vivendo. E quando eu começo a enxergar as coisas com essa ótica, eu começo a entender que eu não sou merecedor, mas que o Deus que está sobre a minha vida tem cuidado minuciosamente de mim. E mais do que pedir, eu tenho a agradecer. E mais do que questionar, eu preciso estar ainda mais quebrantado. Eu preciso me humilhar ainda mais na presença dEle. Terminando, vai lá. Versículo 9, para terminar, vamos lá. Pois à vista a peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deus está dizendo: agora que você já viu o que eu posso fazer, agora que você já entrou num nível profundo de intimidade, você não pode mais voltar atrás, Pedro. Você já entendeu que um barco cheio de peixe, de provisão, não é o que você necessita. Você precisa de mim. Você precisa caminhar comigo. De agora em diante, você não vai ser pescador mais de peixe. Te dou uma nova função. Você vai ser pescador de homens. De agora em diante, você não vive mais para você, mas você vive para a glória do meu nome.
O propósito mudou, Pedro, porque agora você não vai mais ficar à mercê de uma provisão, você vai andar com o dono da provisão. E eu tenho coisas grandes ainda a te ensinar, tenho grandes coisas ainda a fazer na tua vida. O patamar agora é outro, Pedro, o plano agora é outro. Você acha que ele questionou, irmão? Falei, não, senhor, pensando bem, deixa pelo menos que eu vá vender os peixes e depois eu volto. Dá um mês, senhor, mês que vem o senhor volta e a gente começa um propósito. Mês que vem o senhor volta e eu vou caminhar com o senhor. Depois que eu tiver pagado as contas eu volto. Vai lá com o irmão Johnny, quero que vocês leiam comigo, vai lá, versículo 11. Vamos lá, eu vou ler e vocês lêem comigo. E arrastando, vamos lá, com fé. E arrastando, eita, vamos lá, gente. Vamos lá, que o irmão Johnny, estou terminando, prometo, vamos lá. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Deixou tudo de lado para seguir a Jesus. Talvez tem tudo para acontecer na tua vida um milagre, mas você precisa de Jesus. Talvez essa porta ainda não se abriu, porque você precisa entender que não é do seu jeito, que é no tempo dele. Mas que quando ele lançar a palavra, aí você tem que estar pronto para exercer a sua fé e lançar a rede novamente. Enquanto ainda não aconteceu, irmão, vai lavando as redes, vai se preparando, vai preparando o ambiente. Como assim, irmão? Hoje eu estou aqui pela graça de Deus, não por merecimento, mas por misericórdia. Tem essa oportunidade. Mas muitas vezes eu cheguei na minha casa e vi minha mãe lavando as redes. Como assim, irmão? Muitas vezes eu chegava do trabalho, uma vida sem Jesus, e eu vi ela orando sobre a minha cama, orando no meu travesseiro. Estava lavando as redes. Ainda não estava vivendo um milagre, mas estava crendo que iria viver algo novo. Está entendendo, irmão? E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, a gente desiste muito fácil das coisas. A gente desiste muito fácil. Se ainda não aconteceu, irmão, vai lavar a rede, vai preparando, porque Jesus vai fazer isso, é certo. Mas você tem que estar posicionado. Não desista de orar por aquela pessoa que você ama. Aquilo que hoje pode estar representando vergonha para você, amanhã vai se transformar num milagre na tua vida. Aquilo que hoje parece cenário de frustração para você, Deus ele vai suscitar uma grande vitória. Continua lavando as redes, porque de acordo com a palavra que vem do Senhor, essa situação ela vai passar. Eu nunca vi uma adversidade ou uma luta durar para sempre. Quem já viu? Você já viveu muitas fases ruins, nenhuma delas te matou porque você está aqui, te tornou alguém mais forte. Passou, outras lutas vieram, mas você está aqui, porque as lutas vão e vêm, mas quem permanece sempre ao nosso lado é o Senhor Jesus. Em todas elas nunca vai faltar a presença de Deus para te fortificar, para você continuar a sua caminhada. Vamos colocar de pé, queridos? Permissão do pastor, gostaria de orar por vocês.